boa tarde a todos e todas. Hoje estamos aqui para ouvir a Eva Teixeira dos Santos. Ela possui graduação em Geografia e licenciatura plena e bacharelado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, e doutorado em Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase no ensino de Geografia e Geografia da Saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Ambiental, Gestão Ambiental, Prática de Ensino e Estágio Supervisionado. A palavra está contigo, Eva. Seja muito bem-vinda. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui compartilhando com você, Marta, esse projeto, né, que eu acho um projeto muito interessante por permitir compartilhar conhecimentos, vivências, experiências, né, de professores aí que estão espalhados por todo o território brasileiro, né. Então, eu acho que por esse motivo ele é um projeto bastante interessante, né, integrador, que faz essa aproximação aí de outros estados, né, com Campina Grande na Paraíba, né. Então, com essa possibilidade da internet, acho que a partir aí da pandemia, nós passamos a usar mais esse recurso, né. Então, nesse sentido, eu agradeço e parabenizo. Só fazer um adendo, tem uma colega falando que não está conseguindo, está pedindo para participar, não sei. E aí, nesse sentido, eu, né, como a professora já mencionou, eu sou professora aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com essa formação, destacando, né, que eu sou egressa da universidade na qual hoje eu atuo como docente. Então, eu fiz o curso, licenciatura e bacharelado na época. Priscila acho que até achou estranho, né, porque na época a gente podia fazer os dois, a gente fazia os dois cursos como um único, né, a gente optava ao longo dele se queria fazer um ou os dois. Então, na época eu optei por fazer os dois, depois essa estrutura do curso, ela mudou. Então, aí eu sou, né, egressa desse curso, dessa universidade. Aí acho que tem mais gente aí falando aqui para mim que não está conseguindo. Tem que cuidar aí que vai... Não estou permitindo, é que está demorando um pouco para aceitar. Tá bem. Então, aí a partir disso, né, que eu, como egressa do curso, fui buscando aí as minhas possibilidades. Professora Vicentina, colega aqui do curso que hoje está aí na Paraíba também, Priscila, está em João Pessoa, mas foi nossa professora aqui. O pessoal acho que vai começar a chegar. E aí, dentro dessa proposta que a Priscila me propôs, eu vou apresentar aí a vocês um pouco, né, do lugar onde eu estou, né, do lugar que eu vivo, de onde eu vim, e também apresentar aí um pouco dessas minhas vivências e experiências ao longo desses anos, né, que já tenho aí, esse ano completei 31 anos já de magistério, então já faz um tempo, né, que nós estamos aí nessa caminhada, desde a educação básica até a educação superior. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, e aí a gente vai falando um pouquinho e mostrando, né, isso que eu estou aqui. Então, vamos lá. Então, como eu mencionei, estava aqui falando com vocês, eu vou falar um pouco, né, coloquei isso aí como título, porque eu assisti os demais episódios, né, que tem dentro do projeto, e cada um foi colocando ali aquilo que achava mais pertinente, né, para fazer essa conversa, né. Então, de onde vim, por onde andei, vivências, desafios e perspectivas da educação. Então, como eu mencionei, sou professora aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana, que
que tem uma característica, né, a universidade tem uma característica de ser multicamp. Então, nós temos hoje 10 campos distribuídos pelo estado do Mato Grosso do Sul, e Aquidauana é um dos 4 campos mais antigos. Então, o nosso curso de Geografia, ele completou esse ano 43 anos, né, como Geografia, porque antes era Estudos Sociais. Eu ministro aulas nos 2 cursos de graduação, na licenciatura e no bacharelado. No curso de Pedagogia, eu tenho uma disciplina, e também no curso de mestrado, que nós aprovamos em 2014. Então, desde lá, eu faço parte do corpo docente desse curso, com orientações, com disciplinas, enfim, participando do planejamento. Esse ano, a nossa nota na CAPES aumentou para 4, e vamos agora, né, preparar aí um projeto, né, para submissão, ver se aprovamos um doutorado. Então, basicamente isso, né, quando nós falamos aqui do campus de Aquidauana. Uma outra característica do campus é que é um campo majoritariamente de licenciatura. Então, nós temos apenas o bacharelado em administração e geografia. Os demais cursos, todos são na área de licenciatura. Então, é um campus, né, com uma característica de formação de professores. Então, a partir disso que eu estava mencionando, eu trouxe aqui para que vocês entendam, né, de onde eu falo, de onde eu venho. Então, eu venho, né, de uma área rural, de um distrito aqui do município de Aquidauana, chamado Camisão. É uma região com as características, né, físicas, geográficas aí bastante interessantes, então, com morros, com serras, com o rio Aquidauana, que é o rio que corta, né, o município. Hoje, esse distrito, ele está com uma característica aí de desenvolvimento de turismo, então, a partir dessas paisagens e dessa beleza cênica que a gente pode observar, ele está com essa outra característica aí, essa outra atividade econômica, né, que tem surgido aí a partir de 2018, com uma via de deslocamento que foi asfaltada. E aí, numa dessas imagens, a gente vê aqui essa imagem abaixo, no canto direito, nós podemos observar que é a imagem de uma plantação de parreiras, né, a gente tem uma vinícola hoje aqui nesse distrito, então ela está com uma mudança na paisagem, né, bastante grande nos últimos anos. E eu vim, então, dessa imagem, desse sítio ali, do lado esquerdo, né, que é a Chácara São José, que fica lá nesse distrito. O município de Aquidauana, a cidade de Aquidauana, o município de Aquidauana, ele está localizado no estado do Mato Grosso do Sul, né, na porção sudoeste, e a área urbana da cidade, ela é contemplada aí com uma lagoa, né, bastante interessante, que é um recurso hídrico, também o rio Aquidauana e outros córregos que compõem essa bacia. A gente tem a Igreja Matriz, né, como um dos principais cartões postais, e aqui abaixo, no slide, nós podemos ver aí uma visão, né, da entrada do campus e do pátio do campus, que é bastante arborizado, né, já que nós falamos que por aqui faz muito calor, então nós temos essa característica também demonstrada aqui no campus, né. Os alunos têm redários espalhados aí embaixo das árvores por conta, né, desse calor. Para eu falar por onde que eu andei nesse período, né, dessa trajetória, então eu tenho aqui, né, hoje a juventude não sabe do que a gente fala, quando a gente fala que não tinha fotografia, né, então eu, por exemplo, tenho pouquíssimas fotos, né, eu acho que umas 2 ou 3, quando criança,
E da escola é a única foto que eu tenho, né, porque existia essa dificuldade, né, hoje não, hoje tudo é foto, tudo, né, enfim, as pessoas não conseguem, às vezes, nem imaginar que isso era diferente. Então, uma foto aqui, quando eu entrei na escola, né, no meu primeiro ano, em um desfile daqueles escolares, que também naquela época, né, a gente não tinha pré-escola, escola rural não tinha pré-escola, educação infantil, essas coisas todas não existiam, né. Então, a minha mãe, apesar de ser somente alfabetizada, ela já nos enviou para a escola todos os 5 filhos alfabetizados. Então, a gente já foi para a escola sabendo ler e escrever, e a partir daí seguimos o nosso caminho. E a outra foto ali foi a foto do dia que eu estava apresentando a minha tese de doutorado, um pouco antes de vir para Aquidauana já como docente. Dentro desse caminho que eu percorri, como eu mencionei aqui no início, eu fiz um curso técnico na época que chamava magistério, né, que hoje ele também não existe mais, né, hoje tem uma coisa chamada normal médio, mas que tem uma outra configuração, pós o ensino médio, né, que as pessoas fazem, não sei se tem aí na região Nordeste, mas aqui ainda tem. Mas no caso aqui, eu fiz esse curso, que era um curso que equivalia ao que hoje a gente tem na pedagogia. Era como se fosse isso. Então, a partir desse, né, do término desse ensino médio, desse segundo grau, né, que era chamado em magistério, você estava apto a assumir uma sala de aula nos anos iniciais, né, da educação básica. E com isso, eu trabalhei aí desde de 91 até os anos 2000, com a educação básica, com os anos iniciais, como alfabetizadora. Então, eu sempre trabalhei com alfabetização, e nesse meio de caminho, né, que eu cursei a graduação em geografia. Já estava em sala de aula quando eu fui cursar a graduação em geografia, porque naquela época também nós não tínhamos pedagogia no campus, como nós temos hoje. Então, foram aí esses anos, né, de experiência que eu tive na educação básica e que ajudaram, né, a me formar enquanto docente, né, ter passado por todos esses trâmites dentro da escola. Uma outra questão que eu sempre menciono, que eu sou fruto da educação pública, né, então, desde o meu primeiro ano da educação básica até o doutorado, eu estive, né, na educação pública. Então, eu sou fruto dessa educação pública e por isso que eu defendo, né, sempre defenderei a educação pública, porque ela faz diferença na vida das pessoas, assim como defendo a saúde pública, os serviços públicos, né, porque uma vez não tendo dinheiro para pagar o serviço privado, nós precisamos defender esses serviços públicos para que as pessoas tenham acesso, né, porque é a única forma de acesso para quem tem menos condição e também para quem tem condição, dependendo do curso que se quer fazer, né, por conta dos valores que se pagam por isso. A minha outra fase de experiência, vivência na educação, foi a fase em que eu, após o mestrado, eu fui trabalhar numa instituição de ensino superior na rede privada. Então, para isso, eu tive que, né, sair de Aquidauana e ir para Campo Grande, que é próximo, né, 120 quilômetros de Aquidauana, e por lá eu permaneci por 10 anos, né, desenvolvendo pesquisas, trabalhando, ministrando aulas, né, em diversos cursos. Não tinha curso de geografia, mas tinha outros cursos nos quais, na área ambiental, eu sempre ministrei aulas. Então, fiquei nessa instituição por 10 anos, e tenho bastante gratidão, porque foi nela que eu iniciei a minha carreira acadêmica aí dentro do ensino superior. Então, aqui eu tenho umas imagens do caminho
né, que a gente fazia para a base de pesquisa da instituição, que ela mantinha, né, uma base de pesquisa e no Pantanal, e quando a gente ia para lá, as condições eram, né, como a gente tem aqui também, na UFMS, que tem uma base que a gente se desloca até lá, então as condições são diferenciadas, né, são difíceis, difícil acesso, para que a gente possa, né, desenvolver as atividades de aula de campo, enfim, com os nossos acadêmicos. E a terceira etapa pela qual eu passei, né, estou passando, né, essa é a etapa atual, que é o momento, né, de vir para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, a partir de 2011, eu passei a integrar o corpo docente aqui dos cursos de Geografia na UFMS, e a partir de então, a gente tem aí desenvolvido, né, várias atividades, ministrado aula, orientado, desenvolvido pesquisas, participado do mestrado, bancas, enfim, todas as atividades, né, que a universidade, ela preconiza, né, então, pesquisa, ensino, extensão, e a partir daí, participando de eventos, né, então, eu até peguei essa foto aqui, que a Priscila, ano passado, essa é a mais recente, né, o nosso último Geo Saúde, que foi em Vitória, ano passado, e onde nos encontramos. Então, fazer parte disso, né, é bastante interessante, fazer parte da universidade, porque nós temos possibilidades, né, eu costumo dizer que a vida, ela muda bastante, né, desde o momento que nós ingressamos na universidade como acadêmicos, e até quando nós saímos da universidade como profissionais, e seguimos aí a nossa vida. Então, a educação, ela faz toda a diferença na vida das pessoas, né, e por isso que nós devemos sempre defendê-la. Dentro desses desafios, né, eu coloquei algumas questões aqui que eu penso que são importantes no sentido de a gente pensar em alguma discussão, alguma reflexão, acho que não seria nem discussão, mas reflexão sobre como é que está acontecendo, né, a educação no Brasil. Então, o primeiro ponto que eu coloquei, que eu destaco, é a questão dessa desigualdade no acesso e na permanência à educação, né, de qualidade. Então, quando nós vamos para a escola, eu como supervisora de estágio, professora de prática de ensino, nós percebemos que esse acesso, ele é muito desigual. Né? Nós temos os alunos que têm a dificuldade, né, que lutam bastante todos os dias, que são trabalhadores, que são mães, né, que são mulheres, que são, enfim, donas de casa, e que lutam, né, todos os dias para ter esse acesso, e, mais do que isso, para permanecer dentro das escolas e das universidades. Então, a gente vai encontrar esses alunos também, que são frutos dessas famílias, né, que têm muita luta, e que ali estão todos os dias, né, tentando mudar a sua vida, né, mudar o rumo da sua história a partir dessa escola. No caso da universidade, quando a gente pensa, né, nessa coisa da permanência, eu acho que isso é uma perspectiva que nós temos, quando na minha época de graduação, nós não tínhamos acesso a nenhum tipo de bolsa, né, de incentivo, que era uma coisa muito rara, hoje nós percebemos que isso está diferente. Nós temos uma disponibilidade até considerável, né, de bolsas de iniciação científica, bolsas de iniciação à docência, quando nós falamos da licenciatura, né, bolsas de permanência indígena, quilombola, e outros tipos de bolsa aqui no estado. O estado do Mato Grosso do Sul também oferta, né, uma bolsa que é do estado, tudo com um incentivo para que as pessoas permaneçam, né, ingressem e permaneçam na educação superior. Nas escolas, nós também temos aí vários programas governamentais, né, que foram implantados, tentando ver se esse aluno do ensino médio, se ele permanece. Porque nós conhecemos os dados e sabemos que
até o 9º ano esse aluno fica na escola. A partir do 9º ano, poucos permanecem, porque já tem uma idade, né, que ele consegue trabalhar um período para ajudar a sua família, e ele acaba se evadindo da escola e indo trabalhar. Então, esses incentivos, eles acabam sendo importantes para ver se esses alunos, né, consigam se manter aí nas escolas. Uma outra questão que a gente percebe também é a questão da infraestrutura, né, investimentos e tecnologia, tanto nas escolas quanto nas universidades. Então, o que acontece? Nós sabemos que os incentivos, eles são poucos no sentido de manutenção, de construção, né, de expansão, reformas, né, e uma série de coisas, computadores, equipamentos, né, tecnológicos dentro para as escolas e para as universidades, para montar laboratórios, isso é uma coisa que é bastante deficitária. Então, é algo que, em tempos de tecnologia, né, no século XXI que nós estamos, a gente vê que isso ainda não está contento, né, é preciso haver mais investimentos no setor público. Um outro ponto são as políticas de inclusão, né, que hoje nós temos aí muitos alunos, né, que têm com diagnóstico, né, hoje nós temos o diagnóstico, isso já avançamos muito. Eu me lembro quando eu estava lá na educação básica, né, a quantidade de alunos que a gente tinha, que hoje eu olho para trás e percebo que se tivesse aquela época, né, uma forma deles serem diagnosticados, talvez eles estivessem melhor, né. Então, nós não tínhamos. Então, hoje a gente já melhorou neste ponto, né, desse aluno ter a garantia de ter um professor de apoio, né, mas ainda é só essa questão da garantia mesmo do direito, né. Quando a gente pensa na acessibilidade, às vezes isso não acontece, que depende de uma questão mais estrutural, de investimentos, né, governamentais. Mas nós já avançamos. Então, eu olho para a escola hoje, vou à escola hoje, e percebo quanto ela mudou da década de 90, né, para cá. Então, houveram bastante evoluções, mas a gente precisa sempre pensar que é possível melhorar. Um outro ponto é referente à formação e valorização da profissão. Então, hoje, nós sentimos, né, que essa valorização da profissão é algo bastante crítico, né. Até ali antes da pandemia, eu considero que a gente estava num caminho um pouco pior, digamos assim, né, a partir do momento que nós tivemos a pandemia, houve ali uma mudança no sentido de que as pessoas tiveram que ficar em casa com seus filhos, né, então o discurso mudou um pouco no sentido de pensar que não é bem assim, né, que o professor, ele tem seu valor, e não era aquilo que vinha se pensando, mas da mesma forma, nós ainda precisamos, né, ser valorizados. Investimentos na formação, quando nós vamos para a escola, nós percebemos que o professor, ele necessita dessa formação continuada, os nossos estudantes, eles passam pela escola, e a escola é um espaço de formação, então quando nós temos turmas de PIBID nas escolas, os alunos percebem quão importante é o espaço de formação que a escola abre para cada área, né, dos cursos de graduação que nós temos. Então, isso é importante, né, você estar dentro da sala de aula, antes dos estágios, fazendo essa vivência, né, na escola, que é isso que o PIBID permite, isso ajuda muito. E o professor que precisa, né, da sua formação continuada, de cursos, né, capacitações, que eles voltam para a escola para fazer um mestrado, para fazer uma especialização, né, então eles voltam para a universidade também em busca, né, dessa capacitação, dessa formação, para serem melhores profissionais, né, para tentar levar o novo, né, levar algo a mais para o seu aluno. Então, é outro aspecto que eu considero como desafio e que é importante para a gente pensar. O outro fator são as condições de trabalho, né?
Então, hoje nós sabemos que as condições de trabalho e saúde dos docentes, ela tem se agravado a cada dia. Os docentes não têm boas condições de trabalho, no geral, e com isso, a sua saúde tem sido acometida. Nós tivemos aí, passamos por uma reforma, né, da Previdência, que também influenciou muito, né, na saúde dos profissionais da educação. Porque com isso, né, com esse aumento de anos que esse docente precisa ficar na sala de aula, isso agrava. O docente, quando ele se aposentava com 25 anos de trabalho e 50 anos de idade, que as pessoas achavam que isso era muito novo, é muito cedo, né, mas hoje a gente vê que os que não conseguiram, que, né, a partir da mudança da lei, que estão pagando seus pedágios, né, que assim a lei trata, nós percebemos que esse docente, ele está ali no seu último respiro, porque ele já não está aguentando, né, toda essa carga. Que vem a partir do quê? Que vem a partir dessa plataformização. Né? Então, hoje, a plataformização, ela está em todos os ambientes escolares. Ela está na escola, ela está na universidade. Então, isso acarreta um adoecimento para os docentes de todos os níveis, porque anteriormente, o tempo que nós tínhamos para pensar, para preparar, para refletir, né, para estudar, para poder fazer essa aula, a gente precisa agora cuidar desses sistemas, né? São tantos sistemas que nós cuidamos para tudo, sistemas, né, utilizados para planejamento, para os planos de aula, sistemas de lançamento digitais, né, de presenças e faltas, sistemas, no caso da universidade, para projetos, enfim, sistemas da vida do aluno, quando você tem a função de coordenador, que no caso, eu hoje tenho essa função, né, estou nessa função. Então, assim, isso toma o nosso tempo e também acaba adoecendo a nossa mente, né, porque isso acaba causando aí um adoecimento mental. Então, a gente tem dados sobre isso, né. Essa semana mesmo, o ANDES, que é o nosso sindicato nacional, ele publicou os resultados de uma pesquisa que foi feita ao longo do ano passado, que tratava sobre isso. E esses dados, eles só reforçam isso que eu estou dizendo, né? O quanto de carga de trabalho que essa plataformização, que essa coisa da internet, das redes, né, de WhatsApp e outras, né, as redes sociais, enfim, que a gente fica conectado o tempo todo, né, e os alunos que estão aqui, eles sabem disso, porque não tem hora, não tem, né, não tem horário, não tem lugar, eles sabem que a gente está online, e eles vão lá mandar uma mensagem, vão perguntar, né, e a gente também faz isso com os colegas, né, sem perceber, quando a gente vê, você está mandando uma mensagem, é meio-dia, à noite, então a gente perdeu essa noção que nós tínhamos, né, de separar tempo de trabalho, tempo de lazer. Nós estamos aí, né, 24 horas conectados, e isso tem sido, a gente tem tido aí um preço alto, né, por conta dessa plataformização. Então, são alguns pontos aqui que eu coloquei, que depois a gente pode pensar se tem outros aspectos aí que eu vejo, né, isso falando de uma forma geral, né, no ensino, pensando em escola e universidade, que são dois mundos que eu estou aí, né, praticamente durante toda a semana eu faço esse caminho, então eu consigo ter observar, né, essas questões. E aí a outra parte, né, que a Priscila mencionou quando ela me fez o convite, era para a gente falar dessa nossa vivência, né, desses desafios, enfim, e também para que a gente trouxesse alguma questão relacionada à pesquisa, né, porque depois ela trabalha esse projeto com os alunos dela,
E aí, pensar nessa questão, né, do desenvolvimento da pesquisa, de como essa pesquisa, ela é construída, né, como é que a gente faz para desenvolver um projeto, ou resultados, enfim. Então, eu trouxe aqui algumas partes, né, partes de algumas pesquisas que eu tentei selecionar aí, pensando nessa questão da geografia da saúde e numa temática que eu tenho, que eu observei no meu currículo, que eu tenho trabalhado mais nos últimos anos, que é a questão da mulher, né, de saúde, doença, enfim, relacionadas à mulher. E aí, nesse sentido, a gente precisa lembrar que toda pesquisa, né, ela sempre vai partir de um ponto inicial, que é o projeto. Então, quando nós pensamos no projeto de pesquisa, nós temos que pensar que ele vai ter lá suas etapas, né? Então, desde esse projeto, ele vai servir para desenvolvimento de um TCC, para o desenvolvimento de uma dissertação, de uma tese, ou para a submissão de um projeto de pesquisa para algum órgão, né, financiador, ou que vá aprovar em alguma instância. Então, nós precisamos sempre partir, né, desse ponto inicial, que é o projeto, aquela coisa, né, de objetivo, metodologia, né, por que eu vou pesquisar, para quem eu vou pesquisar, então, todas aquelas questões, né, que a gente sabe que são bem usuais dentro da metodologia científica. E aí eu trouxe para vocês alguns pontos aí de resultados para a gente conhecer, de um artigo que eu escrevi e publiquei sobre a questão da mortalidade por câncer de mama no estado do Mato Grosso do Sul, que é um dos artigos lá da minha tese. Então, que está na revista IGEA. Então, quando nós pensamos nesse câncer de mama, nós pensamos que é uma doença de alta frequência, né, o câncer. Hoje é uma doença que acomete, né, grande parte do mundo, no Mato Grosso do Sul, enfim. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e mais comum entre as mulheres, né? Então, apesar de todas as tecnologias que se tem, todos os avanços que já houveram, né, em relação aos exames que a gente precisa fazer, aos cuidados que nós precisamos tomar, acompanhamentos, enfim, nós sabemos que isso ainda é um problema, né? Então, respondendo aí por cerca de 22% dos casos novos a cada ano. Sabemos também que são diversos os fatores de risco, né? Nós sabemos dos riscos reprodutivos e biológicos, né, que algumas coisas vão contribuir, né, então uma menarca precoce, né, a nulliparidade, primeira gestação após os 30 anos, anticoncepcionais orais, menopausa tardia, reposição hormonal, e dentre tantos, né, aí fatores que a gente vai ter. Em relação aos fatores socioeconômicos e estilos de vida, a questão da industrialização, né, a nutrição, obesidade, atividade física, enfim. O fator idade também, né, a idade é um dos riscos mais importantes, quando a gente percebe que a incidência, ela cresce rapidamente até os 50 anos, né, depois isso diminui um pouco, mas na idade reprodutiva, né, produtiva e reprodutiva, é onde nós vamos encontrar o maior número de casos. Então, nesse trabalho, a gente fez aí um estudo para analisar esse comportamento, né, da mortalidade por câncer de mama nesse período, né, para pensar nessa questão da prevenção dessa doença. A partir de dados secundários, né, que estão disponíveis no DataSUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Então, ali, nós estudamos essas faixas etárias, né, a partir dos 20 anos até os 80 anos e mais. E a partir desses dados, né, foram feitos coeficientes de mortalidades para 100 mil habitantes para cada uma dessas faixas,
e a regressão linear para que a gente pudesse observar qual que era a tendência, né, se há uma tendência de crescimento ou diminuição em cada uma dessas faixas etárias, né. Então, esse foi resumidamente ali o que nós fizemos nesse artigo. Quando nós olhamos para o estado do Mato Grosso do Sul, nós vamos perceber que alguns municípios, né, se destacam em relação ao número de óbitos. Então, Campo Grande, né, que é a capital do estado, que acaba concentrando, né, por ser também o maior hospital aí de assistência, né, que a gente vai ter. Corumbá, que está lá na fronteira, né, que a gente sabe que isso também influencia, porque além dos habitantes do município, nós temos pessoas que vêm de outros países, no caso a Bolívia, né, e que acaba também usando o sistema, enfim. Três Lagoas, que é uma outra cidade maior que a gente tem no estado, Dourados, né, e a região ali, Ponta Porã, que também é uma outra fronteira, né, cidade de fronteira que nós temos aqui no estado, fronteira, no caso, com o Paraguai. E aí nós percebemos, né, que essa distribuição espacial desses casos de câncer de mama, no caso. Nesse material aqui, depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar onde é que está o artigo, que você consegue visualizar melhor, né, as informações. Mas o objetivo aqui é para a gente ver em cada uma das faixas etárias como é que essa tendência, ela se comportou a partir da regressão linear. E aí nós vamos perceber que a partir, né, apenas a faixa etária até dos 20 aos 29, a gente tem uma tendência ali de queda, né. Nas outras faixas etárias, todas terão aí, a gente olhando pela reta, nós vamos perceber que há uma tendência, né, de crescimento, e é mais ou menos isso mesmo que se observa quando nós temos os dados do estudo. Então, para a gente fechar esse trabalho, nós temos aí que essa neoplasia, né, que é assim que se chama no CID, né, que é o Cadastro Internacional de Doenças, assim que ele vai chamar, né, os cânceres, então ele classifica como neoplasia maligna, né. Então, essa primeira causa no caso do estado do Mato Grosso do Sul, nesse período foi a primeira causa de óbito entre as mulheres. As mulheres, né, acima de 40 anos são as mais acometidas. Então, isso também foi possível perceber. A partir disso, né, é importante porque para a gente reforçar que as políticas públicas de promoção da saúde e detecção precoce, elas são importantes. Então, a prevenção, as campanhas, né, de você fazer os exames, de você estar atenta, né, nós que somos mulheres, câncer de mama dá em homem também, tem homem que tem. É raro, mas tem. Mas, na maioria, né, são mulheres, então, para a gente cuidar da nossa saúde, ter atenção a isso, né, principalmente quando se tem casos na família, que é o primeiro ponto, né, a genética, ela influencia bastante, e depois disso, todos os outros fatores, né, a questão das bebidas alcoólicas, né, os hábitos de vida, cigarro e por aí vai, né, então, a gente pensar nisso para tentar diminuir essas possibilidades, né, e também evitar esse diagnóstico tardio, porque nós sabemos que o diagnóstico precoce, ele traz uma morbidade maior. Então, é possível, né, você passar por uma cirurgia, é possível você passar por um tratamento, quando você detecta esse câncer, né, no estágio inicial. Quando você detecta ele já no estágio mais avançado, isso acaba ficando mais difícil, então aí, chances, né, de sobrevida, elas são muito menores. Então, nesse sentido, que é importante, né, para se pensar nas questões de promoção, né, de saúde, no sentido de cuidado, né, nós precisamos nos cuidar. Um outro trabalho que nós desenvolvemos, que aí já foi na época da pandemia, foi em relação à questão da violência doméstica, né, que aí isso foi trabalhado com uma aluna. Então, a violência doméstica,
ela é uma outra coisa que afeta as mulheres, né? Eu falei que eu ia falar das questões que, né, problemas aí que afetam as mulheres. E principalmente na pandemia, Covid-19, nós tivemos isso um pouco mais frequente. Então, houve um aumento, né, quando a gente olha para os dados, e nós sabemos também que quando se trata de violência doméstica, os casos, eles não são todos notificados, né, a gente tem subnotificação, isso vale para qualquer dado, né, de saúde, de doença que a gente tem, então nem todo mundo notifica, né, nem todo mundo vai lá e fala, eu passei por um processo de violência, né, vai até a delegacia, registra alguma coisa, nós sabemos que boa parte disso não é notificado, que boa parte da morte, né, do feminicídio também acaba, às vezes, não ligando esse fato, né, até um tempo atrás, hoje isso está mais visível, a gente ouve mais notícias sobre isso, a gente vê isso sendo colocado, mas anteriormente não, era uma coisa mais que ficava ali, né, dentro da casa, né, com as pessoas, né, aquele antigo ditado, né, briga de marido e mulher, não se mete a colher, todas essas questões que a gente tem aí, que são coisas culturais, né, são comportamentos culturais que nós... Saiu da apresentação, desculpa. Saiu? Atrapalhar, foi. Saiu? Vou voltar, então, só uma... Deixa eu ver por que saiu. Porque a minha aqui não saiu, mas eu vou lá. Não, agora tá ok. Voltou? Vou voltar mais uma. Voltou. Eu acho que eu estava aqui, né? Isso. Então, são essas questões, acho que eu toquei, eu apertei alguma coisa aqui, pode ser. Então, são essas questões que envolvem, né, esse problema, que é um problema de saúde pública, né, a violência contra a mulher, ele é um problema de saúde pública, mas ele não é visto como tal. Então, nesse sentido que também ele serve, né, estudar essa temática, ela vai servir, vai contribuir para que a gente tenha saúde para essas mulheres, cuidado, né, novamente eu vou trazer essa palavra cuidado, né, para que as mulheres se cuidem, né, se valorizem no sentido de não permitir essas questões de violência. Saiu de novo? Ou não? Voltou já. Então, a partir disso, acho que ele está oscilando, não sei porquê, talvez seja a internet. A partir disso, né, nós sabemos que anualmente é observado esse aumento de casos, né, de agressão à mulher. Então, e essa violência contra a mulher é considerada um grave problema de saúde pública que se agrava a cada ano. Isso é no Brasil e no mundo, né, nós temos dados no Brasil e no mundo de que isso acontece e não são poucos casos, né. Aí, a partir disso, nós pensamos no objetivo de evidenciar como esses casos de violência aconteceram no contexto da pandemia, então, foi analisado ali o ano de 2020, na época, para a gente perceber. E aí, nesse gráfico, nós conseguimos observar que de 2016, né, que está colocado aqui, até 2020, estava ali com uma tendência, né, de crescimento. Então, e depois disso, a coisa que aí eu também vejo como uma notificação melhor, não é porque aqui não existia, né, mas a partir de 2020 a gente percebe, trabalhando os dados, que esse aumento, ele é muito maior, porque depois disso a gente já continuou o trabalho, né, continuou a pesquisa e tem um outro trabalho mais recente, que ele vai trazer demonstrar isso. Naquele período ali de 2015 a 2020, no estado do Mato Grosso do Sul, em números absolutos, que é o que está colocado nesse gráfico, a gente percebe que esse crescimento, então, de 18 para 34, para 28, né, caiu aí 32, 30, e 2020 a gente tem ali 40 casos registrados no Mato Grosso do Sul, isso a gente falando de feminicídio, né, então, tipificado pela lei, porque aí a gente tem essa questão também.
Quando nós olhamos a taxa de homicídios e feminicídios, né, femininos e feminicídios no Brasil em 2020, nós percebemos o quê, né, o porquê estudar o Mato Grosso do Sul. Porque o Mato Grosso do Sul, aqui no ano de 2020, ele é o ano, né, que tem o maior índice, então a gente tem ali 7,8 de índice, né, por 100 mil mulheres. Então, nós percebemos que o estado do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, né, então, o Acre, então a gente vai vendo aqui, Ceará, né, do Nordeste a gente tem o Ceará, então nós vamos percebendo alguns estados com um índice bastante elevado, com essa taxa de feminicídio, né. E o que vai favorecer isso, né? Quando nós pensamos nessa constatação, o ambiente familiar, né, nós sabemos que ele pode ser um espaço onde a violência se desenvolve e pode culminar no feminicídio. Isso por quê? Porque todos os dados, todos os trabalhos que nós lemos, né, sobre o feminicídio, nós vamos verificar que a violência ela acontece dentro das residências. Então, um lugar que deveria ser um lugar seguro, um local seguro para essa mulher, é o lugar onde ela sofre a violência, né, e vem a óbito. Também, essa violência de gênero, ela deve ser tratada, né, como uma questão de saúde pública, de segurança pública, de justiça, de educação, de cidadania, porque faz parte do contexto de vida das mulheres. Então, no caso do Mato Grosso do Sul, apesar das medidas adotadas, que o Estado, né, tem adotado com campanhas, com projetos, com programas, com uma série de questões, esse enfrentamento contra a violência ainda é um grande desafio, porque aqui a gente está falando de 20, daqui um pouquinho eu vou falar de até 25, e nós vamos perceber que as coisas não mudaram muito, pelo contrário, né, continuaram aumentando. Então, nessa época aqui de 2020, o Estado lançou uma campanha chamada Sinal Vermelho, né, não só o Estado, né, o Brasil, aquela da mão, né, que as pessoas usavam aquele código, né, para dizer que estavam sofrendo, né, passando por um tipo de violência doméstica. E outras questões, né, o Estado aqui capacitou os policiais para receber denúncias, né, que usavam uma outra figura de linguagem, né, ao invés de falar que a mulher ligava para a polícia e pedia um lanche, né, para não aparentar para o companheiro lá, para quem estava executando a violência, de que ela estava ligando para a polícia. Então, os policiais passaram por treinamento nesse sentido, mas isso não foi o suficiente ainda, no caso do Mato Grosso do Sul, que nós continuamos com esse recorde, infelizmente. Então, ampliar essa divulgação e acesso a esses mecanismos, né, de defesa, de proteção, ele é importante. E quando nós falamos de mulheres universitárias, isso precisa, né, ser sempre falado, porque a gente precisa saber, as mulheres precisam saber disso, elas precisam entender, né, em que momentos isso é um ato de violência, né, porque a violência, ela não é só física, nós sabemos disso, né, a violência, ela é psicológica, ela é física, psicológica, enfim, então, ela tem aí diversos tipos que a gente precisa pensar, né, saber, conhecer, para poder buscar atendimento, né, ajuda, essa é a importância. Então, essa prevenção depende dessas políticas públicas, né, depende da conscientização social, depende de mecanismos eficientes, que a gente já sabe que a legislação por si só, ela não traz essa proteção, né, porque as mulheres que morrem, quando você vai olhar na ficha, vai perceber que elas tinham medidas protetivas, elas tinham buscado a proteção, e elas não foram de fato protegidas. Então, elas acabam morrendo, né, mesmo chamando, né, buscando socorro, elas vêm a óbito. Então, isso não está funcionando da forma como deveria. Então, apesar de todos os avanços que nós temos, né, os avanços tecnológicos, em pleno século XXI, a gente continua com essa recorrência de violência, né, física, mental, enfim, acontecendo.
Nesse trabalho mais recente, nós já colocamos um tempo, né, um período de tempo aí maior. Então, nós trabalhamos aí de 2020 a 2024, para entender, né, como é que isso estava acontecendo no Brasil e também no Mato Grosso do Sul. E aí, buscamos dados, né, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tem lá, que disponibiliza, né, dados do país inteiro, né, tem planilhas de Excel, com esses dados, né, brutos, que você pode fazer o download, né, e fazer as análises, enfim, eles estão disponíveis, a gente tem lá vários anuários, e também tem esses dados, né, que a gente consegue trabalhar. E a partir disso, a gente fez aí gráficos, né, produziu gráficos e mapas para tentar espacializar e entender como é que isso se dava nesse período aí, se tratando dessa violência e feminicídio, na verdade, feminicídio, né, que aqui a gente tratou do feminicídio no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Aí, vocês lembram que agora há pouco eu mostrei aquele gráfico até 2020, então aqui a gente tem o 2020, 2021, uma pequena elevação, e aí a partir de 21 a gente tem uma ascendente. Né, então, por isso que eu digo que era a falta também do registro, né, então como a gente estava confinado nesse período de 20 e 21, nós ficamos um tanto confinados, essa notificação desses casos, elas acabaram não existindo tanto, né, então, a partir do momento que a pandemia, né, acaba oficialmente a pandemia, a gente vai ter esse aumento do número de casos, né, e que é extremo, então, nós saímos aí, né, e vamos ter uma crescente aí até o ano de 2024. Quando nós olhamos para essas taxas, né, que a gente pegou as taxas de feminicídio, né, desses 4, 5 anos, e aí fizemos uma taxa média, e aí nós vamos perceber que, no caso das tentativas de feminicídio, o Mato Grosso do Sul aparece ali, né, Mato Grosso, não é o maior, não está no mesmo patamar do Mato Grosso do Sul, mas ele também tem um número expressivo de casos, né, e alguns outros estados aqui do país. Quando nós vamos para os homicídios, as taxas de homicídio, nós percebemos que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, eles estão aqui, né, com as maiores taxas. Então, a região centro-oeste, ela aparece, né, com essa característica, né, apesar de Goiás ter um número um pouco menor, né, um índice um pouco menor, mas a gente percebe que esses estados, né, eles se destacam. Na região nordeste, a gente não tem nenhum crítico, mas tem estados ali com um número maior do que os outros, né, então a gente vai perceber que essa concentração no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ela é uma concentração que aparece, né, quando nós olhamos aí para os dados. E quando a gente pensa na idade dessas vítimas, quando a gente vai olhar o perfil, né, dessas vítimas, nós vamos perceber que entre 18, né, e 44, 49 anos, a gente tem a maior, o grupo, né, que está mais vulnerável a esse feminicídio. Então, são mulheres, assim como lá no câncer de mama, né, que estão em idade produtiva e reprodutiva. Então, a gente vai ter essa faixa aí mais acometida, né, então mulheres que estão lutando conquistando, né, seus direitos, buscando estudar, conquistar suas coisas, tem seus trabalhos, né, quando a gente olha para o perfil das vítimas, elas não são vítimas que não têm escolaridade, por exemplo, elas são vítimas que são escolarizadas, às vezes até com alta escolarização, e que acabam, né, sendo vítimas desses feminicídios, principalmente quando eu falo aqui do Mato Grosso do Sul. Esse perfil, ele acontece. Vocês devem se lembrar, ano passado, quem é do Mato Grosso do Sul, que a gente teve o caso, né, que saiu até em rede nacional, que foi aquele caso daquela jornalista, Vanessa Ricarte, que foi assassinada, né, pelo seu companheiro. E essa é uma outra questão. A violência doméstica, né, o feminicídio, ela está
dentro das casas, dentro das residências, acontece dentro das residências, e são a partir dos seus companheiros ou ex-companheiros. Quase que 70% dos casos são executados, né, pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Então, aqueles, né, que deveriam, que a gente imagina que seriam os que dariam proteção, né, que teriam cuidado com essas mulheres, são os que executam, né, esse feminicídio, que é o que está... Aí uma outra característica, né, desse perfil, que a gente tem ali o maior percentual, né, das mulheres negras, e que, quando falo aqui negras, a gente tem, né, negros e pardos, né, que a gente sabe que também, né, maioria da nossa população. Aqui o que eu disse, né, da residência, né, então primeiro na residência, depois em via pública, mas a maioria dos casos, né, acontecem dentro das residências. Praticada pelos companheiros ou por ex-companheiros. Então, isso é característica para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Quando nós olhamos para o estado, nós vamos perceber que alguns municípios também vão se destacar. Então, Campo Grande, né, que é o município que tem maior população, é a nossa capital, é o município que teve o maior número, né, de casos, 46 casos ao longo desse período. Aí nós vamos ter Três Lagoas, né, vamos ter Dourados, vamos ter Corumbá, então vamos tendo aqui alguns municípios, né, onde aconteceram feminicídios. Os que estão em cinza não tiveram casos registrados, pelo menos nos dados que eu tive acesso, né, que é da Secretaria de Segurança Pública. Esses municípios que estão em cinza são casos que não tinham, até nesse período, né, registro de casos de feminicídio. Então, quando nós pensamos, né, sobre isso, a gente começa a identificar algumas questões, né? Nós vivemos num estado que é um estado agrário, digamos assim, né, que tem aí a sua base econômica, né, a partir do agronegócio. Então, nós sabemos que isso também é uma influência, né, essa questão do homem que né, o dono, se sentir o dono da mulher, né, as músicas, quando nós olhamos para as músicas que tocam, né, nas rádios, enfim, são músicas que vão falar sobre isso também, né, se a gente começar a observar, principalmente as músicas sertanejas, né, que se toca bastante aqui no estado, quando nós olhamos para essas letras das músicas, elas sempre vão falar de questões, né, de ser o dono dessa mulher, enfim, que eu bato, que isso, que aquilo, que eu, né, uma série de questões, né, que traduzem essa violência. Então, são vários aspectos aí que a gente tem também, né, que se referem a essas questões culturais, fatores sociais, econômicos, enfim, que acabam trazendo, né, esses altos índices de violência, né, de feminicídio para aqui no estado do Mato Grosso do Sul e também no Brasil. Então, o que a gente pode trazer como considerações, né? Que a criação das leis e políticas de acolhimento e proteção às mulheres no Brasil, elas não garantiram a diminuição dos números de vítimas. Então, nós sabemos que, além da Lei Maria da Penha, nós temos a Lei do Feminicídio, que completou 10 anos. E nem por isso mudou esse quadro. Então, isso não garante proteção. Então, são aspectos aí relacionados à estrutura social, cultural, institucional, né, que podem contribuir com essa não efetividade das medidas. Então, a gente sabe que, às vezes, a mulher vai lá, ela denuncia, ela pede, ela diz que, né, aí coloca que o homem não pode chegar, ele fica com a medida protetiva e, mesmo assim, ele vai lá, ele foge essa medida e ele comete o feminicídio. Então, ela não se sente, né, protegida, penso que tem que partir por um outro caminho, né, porque esse é um caminho que não está funcionando.
Também os fatores que eu acabei de mencionar, né, sociais, culturais, econômicos, né, a sociedade é arraigada com normas que vão perpetuar esse machismo, a desvalorização da mulher, essa questão do patriarcado, né, que tudo cria esse ambiente propício para essa violência de gênero. Então, esses são aspectos aí que vão contribuir para essa violência de gênero que a gente vê e que acomete aí as mulheres todos os dias, né, várias mulheres ao dia, inclusive. Então, eu chego agora aqui ao final, né, dessa apresentação, dessa conversa aí, Parabéns, viu, pela palestra, amei. Amei te conhecer um pouquinho mais também, né, que a gente conversa sobre outros assuntos, né, quando a gente se encontra. Eu tenho, assim, uma curiosidade, né, que eu queria logo passar para vocês, depois eu passo para os demais, né, as perguntas. Eu queria saber se na UFMS existe alguma ação para amenizar as condições de saúde dos docentes e discentes também, né, se existe algum planejamento, se existe alguma ação mesmo concreta. Outra questão é já relacionada à tua pesquisa, né, em relação ao feminicídio. O que você entende como seria, assim, as ações mais eficazes para, de fato, diminuir o feminicídio nos próximos anos? E aí eu queria passar para a plateia, saber se alguém tem alguma pergunta também. Eu vou anotar aqui, porque eu poder... Enquanto eles estão elaborando... Tá, eu tenho uma pergunta. Eu posso falar essas duas, daí você pergunta, Vicky? Pode. Então, sobre essa questão que você pergunta, o que a universidade tem, se a gente pensar em efetivo, a gente não tem, mas assim, nos últimos 3, 4 anos, ela tem tido, os alunos, não sei se os alunos que estão aqui são mais, acho que a maioria é mais recente, um programa que eles chamam, intitulado Eu Respeito. Então, cada mês se trata de um tema relacionado a essas questões, né? Mas são campanhas, assim, né? Aí a gente tem também um serviço, né, que nós não tínhamos no campus, que é o serviço de atendimento psicossocial, né, então nós temos hoje uma assistente social, temos uma psicóloga que, né, a época que a Vicky estava aqui, né, nós não tínhamos, né, então nós tivemos aí, a partir de um tempo para cá, a gente tem esse serviço que a gente também tenta disponibilizar para os nossos alunos, né, nessa tentativa, mas é o que efetivo, assim, mais efetivo que a gente tem. Em relação ao que você falou de medidas efetivas, eu acho que, por mais que a gente ache que as campanhas, né, falar sobre o tema já é suficiente, né, o que está sendo falado, ou o que a mídia traz, enfim, é suficiente, eu acredito que isso não é suficiente, que a gente, é algo que a gente precisa falar todos os dias, né, levar ao conhecimento das pessoas, porque quando às vezes a gente se depara com colegas, né, doutoras, né, assim, e que sofrem violência, né, que sofrem violência e que isso acaba depois chegando, né, no feminicídio. Então, assim, não é a falta, né, não é porque se fala tanto que a gente fala, não precisa mais falar, isso não é efetivo, porque, e aí a orientação de como é que ela vai buscar esse cuidado, né, como ela busca, como ela se protege, enfim, e o Estado precisaria ter medidas mais efetivas no sentido de que essa mulher, sei lá, ela precisa ser monitorada, precisa ter uma casa, né, igual tem em alguns estados. A gente tem, em Campo Grande, tem a Casa da Mulher Brasileira, mas ela ainda não é tão efetiva. Então, não é aquela casa conhecida, talvez, porque o homem vai saber que ela está lá. Talvez tenha um outro lugar, né, que quando eu vejo as pesquisas aquela menina lá de Prudente, como é que fugiu o nome dela? Nossa colega lá da Geografia da Saúde, né, que ela fala dessas que em Prudente, por exemplo, eles têm uma coisa nesse sentido, criar uma casa que não é a casa que todo mundo conhece, né, é uma casa qualquer, não tem lá intitulada, né,
identificada para tentar em outro município, num município próximo, onde essas mulheres são levadas, né, porque elas precisam ser protegidas, porque o homem, infelizmente, esse homem violento, ele vai tentar, por isso que tem ali aquele mapa das tentativas, né, ele vai tentando até que chega um momento que isso pode se efetivar, né, porque realmente ele não aceita, né, o fim do relacionamento, ou a forma como a mulher anda, e a culpa é sempre da mulher, que a gente sabe, é porque tá de roupa curta, porque tá disso, ou porque tá daquilo, né, sempre vai ter uma desculpa, né, no estado, e não só aqui no estado, né, em outros locais do Brasil a gente vai ver que essas características são muito semelhantes, então eu penso que a prevenção no sentido de levar conhecimento, de falar sobre isso, né, a gente já fez isso aqui na universidade, de levar a delegada da mulher, para que ela, né, fosse ali na universidade, para que ela conversasse, não só com as mulheres, que é uma outra questão que as pessoas fazem. O ano passado, em uma escola que eu estava, eles levaram para falar com as meninas, tem que falar com os meninos, né, não são as meninas que fazem, né, cometem a violência, elas são vítimas, então quem precisa ouvir isso também são os meninos que estão em formação, que serão, né, esses homens aí. Então, nesse sentido, acho que a gente precisa, a educação, ela, né, perpassa por esse caminho aí de melhorar esse quadro. Vicky. Vicentinho. Tânia também, acho que pediu, né? Certo. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eva, grande companheira de estrada, né, que a gente tem aí as parcerias de pesquisa estabelecidas, eu não podia deixar, né, Eva? Ela me fez o convite ainda já no meio da tarde, eu tinha aula, eu falei, mas eu vou sair mais cedo, eu não podia deixar de prestigiar, né? E, ao mesmo tempo, também parabenizar a Priscila por essas iniciativas. Mas uma pergunta que eu tenho, Eva, é direcionada, né, a essa trajetória riquíssima que você tem, que eu conheço parte, né? Mas aí eu queria que você falasse para nós, olhando para trás aí, para as salas de aula que te formou, para as realidades tão diversas que cruzam seu caminho, né? Qual foi a cicatriz mais profunda que a desigualdade educacional deixou em você e como você transformou isso em memória, em combustível, para lutar por um sistema, né, que não deixa ninguém para trás? É isso. Foi longe, hein, Vicky? Foi longe. Então, eu também agradeço aí de você estar aqui, né, prestigiando, e, bom, nessa minha trajetória, né, eu sempre, quando a gente, a Vicky tem, acho que Priscila também, eu falo para os alunos, se vocês conversarem com os professores, todos nós vamos ter origens muito parecidas, né, viemos aí de uma família, né, com bastante, que não tinha recurso financeiro, enfim, né, mas que tinha a sabedoria, porque, né, eles tinham sabedoria de entender que estudar era importante, né, e fizeram todos os esforços ali para que a gente seguisse estudando. Então, nesse sentido, eu penso que, assim, não sei se tem alguma coisa que me deixou uma cicatriz, mas essa busca, na verdade, né, porque quando eu saí da graduação, quando a gente sai na época que eu saí da graduação aqui, nós não tínhamos nenhum programa de mestrado, doutorado, enfim, por aqui, né, todos os nossos professores aqui, né, eles saíram do Mato Grosso do Sul, né, foram para São Paulo, foram para a Unesp, de Presidente Prudente, Rio Claro, né, foram para algum outro, principalmente estado de São Paulo, né, para fazer a sua formação aí de mestrado e doutorado. Então, nesse sentido, acho que essa busca, né, eu assim, saí, mas não saí para o caminho da geografia, né, eu acabei indo lá para a USP por conta de uma especialização em educação ambiental, né, que eu tinha feito e que aí eu acabei gostando, né, dessa parte ambiental, acabei indo, né, para o programa lá de ciência da engenharia ambiental.
E que na época, assim, eu lembro que eu voltei, né, fui visitar a universidade, e aí um dos nossos professores falou assim, mas você está fazendo esse mestrado que você está fazendo aí não vai servir para nada, porque você é da geografia, né, isso, para que ele vai te servir, né? Então aí você pensa assim, fala, bom, não vai servir para nada, para alguma coisa vai servir, né? Vai servir porque, né, eu saí, o desafio, né, de ter saído da sala de aula, por exemplo, quando eu saí da escola, né, para fazer o mestrado, naquela época também da mesma forma, né, as pessoas não saíam, né, esse período da década de 90 era um período que das lutas, que hoje, quem está aqui, que é jovem, não sabe o que é lutar pela educação, que é lutar por você receber um salário. Eu falo isso para os alunos, né, quem já foi meu aluno já ouviu essa história. Falo que a gente ia para a rua, a gente corria da polícia para receber salário trabalhado, mês trabalhado. Né, então, hoje, quando sai lá, salário na conta, né, até o dia 10, dia 1º, né, tem prefeitura, no caso aqui, que da ONA hoje paga antes do fim do mês, né, então, assim, o pessoal acha que isso sempre foi assim, não foi sempre assim. Então, essa busca, né, então a gente tinha todas essas questões, né, de lutas, e que isso era uma coisa que me incomodava muito, no sentido, né, de que isso não estava correto e que eu podia ir buscar outros caminhos, né. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu ouvi também de colegas falando assim, mas você vai fazer mestrado para ganhar R$50 no seu salário? Que era o que acrescentava naquela época. Né, então, essas coisas ficam, né, isso que a Vicky falou, das cicatrizes, né, que vão ficando, mas que depois você resolve isso e tudo bem, né. E aí, eu fui, né, depois exonerei dos meus concursos, que também me chamaram de louca, como é que você vai fazer isso para ir para uma CLT, né, que hoje tem aí a piada da CLT, né, eu fiquei 10 anos na CLT, sou grata pelos meus 10 anos de CLT, saí porque pedi para sair, né, quando eu vim para cá no concurso, então, acho que isso é independente, né, a gente tem direitos, CLT é um direito que foi conquistado, né, então a gente precisa também lutar por esse direito, porque senão, como é que a gente vai seguir? Né, sem direito nenhum, com a precarização do trabalho que a gente vê hoje, né, e que as pessoas acham que isso é normal, né, então a gente também precisa lembrar das lutas, então acho que a gente precisa lembrar disso. E aí é interessante que quando você volta, né, eu voltei para a Aquidauana, eu voltei para a escola que eu trabalhei, aí, né, como supervisora de estágio, e aí as mesmas pessoas, inclusive, um dia falou assim, mas professor de universidade ganha bem. Né, então, aí você fala, né, ganha bem, mas ninguém lembra do que passou, né, daquilo que falou, era R$50 a mais, né, que ia ganhar, mas você pode, então, assim, é isso, né, acho que a gente não pode ouvir, ligar, né, falar, ficar com aquilo, e falou isso, eu não vou mais, não vou fazer, porque acabou o meu dia, a minha vida, enfim, né, a gente continua lutando, se você tem um objetivo na vida, se você tem um caminho a seguir, se você acha que é aquilo que você tem que fazer, você vai, né, sem medo de ser feliz, como diz o outro, né, sendo feliz, porque eu falo que eu não saberia fazer outra coisa senão isso, eu nunca fiz outra coisa, né, a não ser professora, desde criança, todas as perguntas que me fizeram na vida, desde que eu me lembro, que eu tenho registro, tudo que me perguntava, o que eu ia ser quando crescer, aquela fatídica, eu nunca disse outra coisa a não ser professora, então, acho que a gente tem que acreditar nisso, né, e seguir. Então, acho que foi isso que eu fiz aí com essas questões aí que eu me lembro, assim, né, que nesse caminhar aí pela educação. Obrigada. Pergunta profunda, né? A Vicky, ela é sempre assim. Olá, tudo bem? Tudo bem, Dani, estamos te ouvindo? te ouvindo. Então, eu gostaria só de fazer um comentário que eu também venho de uma trajetória, assim, bem, não digo assim complicada, mas assim, de querer buscar sempre pela educação e agradecer também, principalmente pela professora Eva, que acreditou em mim, que me incentivou a concluir, porque eu cheguei no fim da graduação, que ela foi minha professora na graduação, e eu pensei em desistir. E ela mandou ir para casa e mandou refletir. E aí eu escrevi uma carta
para mim mesma, dizendo que eu tinha que continuar, que eu não podia desistir. E aí eu tentei novamente. Graças a ela, estou aqui e espero servir de inspiração também para muitos alunos e muitas pessoas também. E mandar um beijo para a Vicky também, que foi minha professora, não sei se ela lembra de mim. Mas agradecer e parabenizar a Eva pelo trabalho dela, que é incrível. É uma pessoa também maravilhosa, que eu admiro muito. Obrigada, Dani. Eu acho que isso é uma das coisas que nos motivam, né? Quando você ouve os alunos falando que, por sua causa eu não desisti, além daquele dia, não sei o que você nem lembra, mas para ele, né? Então, acho que isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente, às vezes, dinheiro, a gente não fica rico, não. Mas essas coisas, né, é o que traz, né, a maior riqueza está nisso, né, da gente ver os nossos alunos seguindo a vida, conquistando seus espaços, né, passando nos concursos, formando suas famílias, enfim, acho que isso faz parte, né, desse processo aí de educação. Obrigada, Carlos. O Carlos Martins está aí também. Carlos Martins é nosso colega professor e agora faz geografia, né? Virou nosso aluno. Aposentou e voltou para a universidade. Obrigada, Carlos, pela presença. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação? Alguém que gostaria de perguntar? Então, gente, eu queria agradecer demais pela presença de vocês. Lembrem de assinar a ata de presença, tá certo? Agradecer mais uma vez a professora Eva, a professora Vicentina. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Mas é uma pessoa assim que eu lembro de coração, viu? Eu só tenho boas lembranças. Nós éramos contemporâneas lá na pós-Imprudente. Não é? Olha, gente, tá vendo como é engraçado isso, né? Sempre alguém que você conhece na rede, né? E Presidente Prudente parece que é um ponto de encontro, assim, para os geógrafos de todo o Brasil, né? A gente sempre tem alguma lembrança, né, de lá. E agora ela está aí na Paraíba, está perto do... Pois não sabia, viu? Eu agradeço aí o convite, agradeço a participação de vocês e espero que a gente se encontre aí o mais breve possível para os que estão longe. Os alunos daqui a uns dias, né? Final do mês já nos encontramos novamente. Até mais, gente. Obrigada. Tchau.